Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Eu sou a Bruna Pereira, sou psicóloga, faço doutorado em Psicologia, Cognição e Comportamento aqui na UFMG. Ao longo dessa série de vídeo, né, vocês estão assistindo a alguns conteúdos super importantes, né, que podem impactar a saúde de idosos. E no vídeo de hoje, o nosso bate-papo será sobre sexualidade em idosos. Vamos lá? Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os seguintes pontos relacionados à sexualidade de idosos. Inicialmente eu vou distinguir, né, sexualidade e saúde sexual. Depois eu vou falar um pouco sobre a sexualidade em idosos, quais que serão, né, as causas de muitas dificuldades sexuais que costumam surgir, né, na vida dos idosos. Infecções sexualmente transmissíveis em idosos é outro ponto muito importante que será tratado no vídeo de hoje. E como, né, nós, profissionais de saúde, podemos auxiliar os idosos a lidar com essas questões relacionadas à sua sexualidade. Bom, gente, o primeiro aspecto, né, cabe aqui definir o que seria sexualidade, o que seria saúde sexual. Eu trouxe essa definição sobre sexualidade, né, que entende a sexualidade como um aspecto muito amplo que envolve sexo, identidades, papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. E é tudo aquilo que pensamos, sentimos e acreditamos sobre esses aspectos. Observem, né, que sexualidade não é apenas a atividade sexual. A sexualidade é muito mais que isso, né? Algo que é muito mais amplo. Se refere, né, às preferências, às experiências sexuais, à descoberta da identidade, né? E a atividade sexual também. É basicamente o que motiva uma pessoa a buscar contato físico, afetivo e intimidade com a outra pessoa. Nós podemos dizer também que a sexualidade envolve a história, os costumes, né? As relações afetivas que são construídas ao longo da vida, a cultura de cada pessoa, tá bem? Já a saúde sexual é o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Não se refere à mera ausência, tá, de doenças físicas, de disfunções ou enfermidades, tá? É mais relacionadas a esse bem-estar físico, emocional, mental e social que está associada à sexualidade. Bom, gente, um ponto importante é que a atividade sexual ela está muito relacionada, né, intimamente relacionada à nossa saúde. Geralmente, né, vários estudos que indicam isso, que as pessoas que consideram que sua saúde é excelente ou muito boa, essas pessoas elas apresentam 2 vezes mais chances de serem sexualmente ativas, tá? Do que as pessoas que consideram sua saúde como ruim, tá? Outro ponto importante é que as doenças crônicas e outras doenças podem exercer um impacto ali na atividade sexual, podem causar, né, uma dificuldade na atividade sexual. Então, doenças crônicas e outras doenças, né, como dor crônica, diabetes, demência, AVC, incontinências, complicações, né, pós-prostatectomia, todas essas doenças podem impactar significativamente a atividade sexual. Agora falando um pouco, né, de forma mais específica, tá, sobre a sexualidade dos idosos. Infelizmente, gente, a sexualidade dos idosos ainda é vista como um tabu. É um tema que é muito cercado, né, de misticismos, de estigmas, de crenças equivocadas, tá? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes os idosos são estereotipados como seres não sexuais, que não devem, que não podem, né, e que não querem ter relações sexuais como se essas pessoas fossem assexuais, né? E a gente sabe que isso é um grande mito. Outro ponto que vale destacar é que o etarismo, que é aquele preconceito, né, e discriminação relacionada à idade, que foi até tema de um dos vídeos da nossa série, muitas vezes impede, né, que as pessoas respeitem todas as formas de intimidade e orientações sexuais na vida adulta, né? Como mencionei, há ainda muitas crenças equivocadas, muitos mitos relacionadas à sexualidade dos idosos. Isso tudo limita a liberdade, né, dos idosos de se sentirem confortáveis, de expressar sua sexualidade e de também abordar questões, né, relacionadas à sua sexualidade nas consultas de saúde, né? E há também, gente, muitas vezes dificuldades, até mesmo por parte dos profissionais de saúde, de abordar essas questões com idosos, né?
Outro ponto que merece a atenção é que, infelizmente, né, a população de idosos LGBTQIA+, que são compostas, né, por idosos e idosas, né, lésbicas, gays, bissexuais, transexual ou transgênero, queer, intersexual, assexual e outras possibilidades, né, geralmente essas pessoas, elas já tendem a sofrer com a invisibilidade e também apresentam dificuldade de expressar sua sexualidade, né, de forma plena, e de recorrer também a um profissional de saúde, nas consultas de saúde, diante de alguma demanda, diante de alguma dificuldade, tá? E a gente também tem um conjunto de vários estudos que demonstram que muitos idosos apresentam uma vida sexual ativa, ou quando não apresenta, os idosos gostariam de ter uma vida sexual mais ativa, tá? Como eu já mencionei, né, a sexualidade dos idosos é um tema que é cercado de tabus, de mitos, de crenças equivocadas. A primeira delas, gente, é que os idosos têm pouco ou nenhum interesse por sexo e intimidade, né? Muitas vezes o idoso, ele é considerado como se fosse um ser assexual, e a gente sabe que esse é um grande mito. Muitos idosos, né, gostariam de ter uma vida sexual ativa, ou já possuem uma vida sexual ativa, e é importante destacar que a vida sexual ela não se encerra com o envelhecimento, né? E que ter uma vida sexualmente ativa é muito importante para a manutenção da qualidade de vida, para o bem-estar dos idosos. Outra crença bastante equivocada, né, é que os problemas sexuais fazem parte do processo normal do envelhecimento e que, portanto, não merecem, né, uma atenção especial. A gente sabe que isso é um grande equívoco, que há muitas dificuldades sexuais presentes na vida dos idosos que são passíveis de tratamento, né? E por isso que é recomendado que os profissionais de saúde olhem com o máximo de cuidado para essa esfera da vida do idoso, né? Justamente para ajudar esse público a exercer sua sexualidade com plenitude, tá? Bom, gente, nós conversamos, né, sobre os mitos, mas o que é realidade, né? O primeiro ponto a destacar é que os idosos, eles têm um grande número de preocupações, né, sexuais, que é muito semelhante à quantidade de preocupações sobre essa área da vida que as pessoas mais jovens possuem, tá? Mas os idosos, eles são menos propensos a ter o tema de saúde sexual levantado durante as consultas de saúde, tá? Muitos idosos se sentem constrangidos em esclarecer suas dúvidas, em abordar essas questões, e muitos profissionais também deixam de abordar essas questões de forma adequada, tá? Isso faz parte tanto da realidade dos idosos heterossexuais, assim como do grupo de idosos LGBTQIA+. Lembrando, gente, que para os idosos, né, LGBTQIA+, ainda há outra questão. Geralmente esse público sente mais dificuldade ainda de abordar essas questões, justamente porque muitas vezes não se sentem acolhidos, né, durante as consultas de saúde. Muitos profissionais de saúde também adotam uma conduta e fornecem orientações, assumindo que aquele idoso, né, é heterossexual. Muitas vezes os profissionais de saúde presumem, né, que o seu público é heterossexual e deixa de fornecer os cuidados e as orientações de saúde mais adequadas, tá? Então, essa é uma questão importante. Outro ponto é que muitos idosos continuam a desfrutar de sua sexualidade, embora as expressões de sexualidade possam diferir, tá, dos anos mais jovens. E outra realidade é que uma vida sexual saudável e satisfatória é importante, né, para vários aspectos da vida, incluindo a saúde física e a autoestima do idoso. E quais são as causas, né, das dificuldades sexuais que muitos idosos relatam, né, que possuem durante o ato sexual? Bom, gente, a gente sabe, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, há várias mudanças, né, que o nosso corpo, que o nosso organismo vai experienciando. Muitas vezes as dificuldades sexuais podem surgir, né, devido às alterações fisiológicas e por outras condições de saúde, como, por exemplo, né, uso de medicamentos que podem reduzir a libido, níveis mais baixos de hormônios, como, por exemplo, o estrogênio e outros hormônios importantes, o estrogênio, né, nos casos das mulheres pós-menopausa. Há também condições médicas, né, que podem tornar a atividade sexual mais cansativa ou dolorosa, tá? Como, por exemplo, artrite, infecções no trato urinário, incontinência, endometriose, infecções vaginais. Há também, gente, as doenças circulatórias, como, por exemplo, a aterosclerose, pressão alta, colesterol alto, tá?
diabetes também, que são doenças que podem aumentar o risco ali de disfunção erétil. Outro ponto, né, que também é uma causa de dificuldade sexual são as dores, sobretudo as dores crônicas, né? Muitas mulheres se queixam de dores, né, durante a penetração, se queixam também de ressecamento vaginal. A gente sabe que devido, né, a essa redução de hormônios, sobretudo do estrogênio, há também uma redução, né, da lubrificação vaginal natural, e muitas vezes a penetração torna-se mais dificultosa, né? Outras causas de dificuldade sexual é o tabagismo e o alcoolismo, tá? O tabagismo também está bem frequente ali associado à disfunção erétil. Os problemas de relacionamento, problemas psicológicos como depressão e ansiedade também pode interferir nessa área. E outras causas que podem impactar, né, e que pode ali proporcionar uma dificuldade sexual, seria libido reduzida, dificuldade em atingir orgasmo, menor lubrificação durante o sexo, tá? Como vocês podem ver, muitas dessas causas, elas podem ser tratadas, e essas dificuldades, né, elas podem ser reduzidas com acompanhamento médico adequado, tá? Agora, falando, gente, de forma mais específica, né, sobre outro ponto que é muito importante, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? As ISTs em idosos, tá? Primeiro, gente, durante os últimos anos, durante umas últimas décadas, tem sido observado um aumento, tá, significativo do número de idosos com infecções sexualmente transmissíveis. Vale destacar que esses idosos, principalmente os idosos que possuem uma vida sexual ativa, né, eles costumam fazer menos uso de preservativo do que as pessoas mais jovens, tá? Muitas vezes o idoso, principalmente nos casos das relações heterossexuais, não se preocupa com métodos contraceptivos, porque a mulher pós-menopausa, né, não estaria propensa a engravidar. Outros idosos deixam de usar os preservativos e outros métodos para garantir, né, a prática sexual segura, porque muitas vezes não compreendem a importância de se protegerem durante a relação sexual, e com isso estão mais expostos, né, e suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs. Vale destacar também que a falta de diálogo sobre sexo, principalmente, né, ali no momento das consultas de saúde, dificulta bastante a prevenção contra as ISTs. E com isso, gente, surge também, né, a dificuldade de detectar as infecções de forma precoce, para seguir com o tratamento, né, e evitar também a contaminação de outras pessoas, né, que aquele idoso se envolver sexualmente. E como que os profissionais de saúde podem ajudar? Bom, gente, primeiro de tudo, né, que os profissionais de saúde, eles devem explorar a atividade sexual com idosos, assim como eles fazem com os pacientes adolescentes, com os adultos mais jovens, como parte, né, da história clínica e do exame de rotina daquele paciente. Então, todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, psicólogos e outros, né, profissionais da área, devem abordar a sexualidade com muita naturalidade. Por isso é importante, né, abordar o histórico de atividade sexual do idoso, investigar o interesse sexual, investigar a presença de fatores de risco, né, que pode estar gerando ali uma dificuldade sexual, uso de medicamentos, né, que pode estar reduzindo a libido, uso abuso de substâncias, álcool, tabagismo, a orientação sexual daquele idoso, identidade de gênero. É importante também, né, conversar com o idoso sobre a atividade sexual atual, investigar se há alguma dúvida, se há alguma dificuldade. Vocês mesmos, né, são profissionais de saúde que fazem visitas domiciliares, e geralmente nas visitas domiciliares os idosos se sentem mais confortáveis, né? Os idosos e o público em geral, em abordar questões um pouco mais íntimas, que eles podem ter um constrangimento em abordar. Então, durante esses momentos, é importante perguntar, né, se atualmente ele está tendo uma atividade sexual ativa, e caso ele responda que sim, né, se ele tem praticado de forma segura, quais são as dúvidas, né, que aquele idoso ou idosa tem sobre sua sexualidade naquele momento, que você pode estar auxiliando, e a partir das respostas do idoso, gente, vocês podem fornecer algumas orientações mais específicas, podem auxiliá-los, né, na prevenção e cuidados relacionados também às infecções sexualmente transmissíveis. Em alguns casos, né, pode ser que vocês identifiquem a necessidade de encaminhar aquele idoso para alguma consulta, então vocês podem auxiliá-los bastante, principalmente durante essas visitas domiciliares.
Outro ponto importante, gente, é que os profissionais de saúde podem auxiliar também, né, a partir do estímulo ao acesso e utilização correta dos preservativos masculinos, femininos e aos lubrificantes. No caso de pacientes idosos, né, que vocês sabem que tem uma vida sexual ativa, investigar se está utilizando preservativo, se está realizando sexo de forma segura, de repente de disponibilizar os preservativos para aqueles pacientes que vocês estão acompanhando, aumentar a conscientização da população com relação à promoção, prevenção, diagnóstico e assistência, no caso, né, das ISTs, identificar também os idosos com queixa sugestiva de IST, né, e encaminhar para uma avaliação mais adequada na unidade básica de saúde, nos casos em que for identificado, né, a presença da IST, um tratamento pode ser iniciado, né, com mais celeridade e também evitar, né, a contaminação para outras pessoas. Outro ponto, gente, que vocês podem estar auxiliando também é estimular a testagem para o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e da sífilis, fornecer informações, né, educativas sobre a sexualidade e as ISTs. Além disso, né, vocês podem considerar em elaborar palestras, seminários educativos na própria unidade, né, sobre essa temática para os idosos, né, daquela região, para que eles tenham a oportunidade de esclarecer dúvidas, de ter acesso, né, a conhecimentos que podem auxiliá-los, né, a exercer sua sexualidade de uma forma mais plena e segura. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Até o próximo vídeo.